Olá, seja bem-vindo. Quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje, dia 21 de março de 2020, estamos aí enfrentando uma crise do coronavírus, estamos quase todos em isolamento dentro das nossas casas, mantendo uma quarentena para que esse vírus não se alastre pela nossa sociedade e tenha tanta gravidade quanto teve em outros países. Sei que é um momento difícil, nós estamos com muitas igrejas fechadas, muitas igrejas sem fazer cultos para os membros. A nossa igreja, por exemplo, está fazendo culto com transmissões online pelo Facebook, estamos tentando também fazer pelo YouTube. E é um momento em que nossa nação tem que se voltar para Deus e se voltar também a entender o que se passa. Alguns dias atrás, enquanto eu orava, enquanto eu estava em comunhão com Deus, Ele me trouxe uma reflexão. Ele me mostrou o céu. Eu estava olhando pela janela do meu quarto e vi o céu com pouquíssimas nuvens e uma lua muito bonita. E Ele trouxe para mim a seguinte mensagem: virá tempo de paz. E eu fiquei meio perturbado com isso, porque tem poucos dias e nós estamos agora nesse momento em meio a esse caos. E eu fiquei me perguntando, mas Deus, não era tempo de paz, tempo de bonança? E Ele me trouxe hoje uma palavra através da Bíblia. Ele lembrou de uma passagem onde Jesus estava no barco dormindo. Você pode encontrar essa passagem em Mateus capítulo 8, verso 23, e também em Marcos no capítulo 4. Também no finalzinho do capítulo 4 ele fala também sobre essa passagem, onde Jesus dormia em meio a uma tempestade. E os discípulos acordam Jesus desesperado: acorda, o Senhor não se importa que a gente morra aqui no meio desse mar. E Jesus acorda, repreende o mar, repreende o vento, fala para os discípulos: homens de pouca fé. Isso está lá no versículo 27 de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler para você aqui na Bíblia. E aqueles homens, verso 26. E eles disseram, ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? E nesse momento, ele me trouxe essa mensagem exatamente trazendo esse contexto. Por que estamos desesperados? Onde está a nossa fé? Não, eu não estou falando que nós precisamos ignorar tudo que está acontecendo. Nós não precisamos esquecer o que o mundo está em colapso, o número de mortos. Aí existe a briga, mas são só tantos mortos ou são tantos mortos. Não, aqui o intuito desse momento, eu não quero falar com você que nós precisamos esquecer tudo isso. São todos esses, são motivos válidos, é uma situação muito grave. Mas eu quero trazer você a reflexão que Jesus estava num barco em meio a uma tempestade. Existiam com ele 12 discípulos. E eu imagino que um barco, ele é guiado por alguém e outras pessoas, eles também têm as suas funções dentro desse barco. Alguém para guiar, alguém para manobrar a vela, alguém para mudar a direção, alguém que é o comandante daquele barco. E eu fico imaginando que todos eram pescadores, né? Todos não, desculpa, alguns ali daqueles discípulos eram pescadores. Pedro, por exemplo, era um pescador. E eu fico imaginando quantas tempestades eles já não passaram, quantos momentos difíceis eles não tiveram naquele mesmo mar. E nesse dia eles tiveram medo, porque Jesus estava dormindo. Sabe, eu acredito que Jesus tinha tanta convicção de que eles eram capazes de vencer aquela tempestade, que acho que talvez ele até, quando a tempestade começou, ele até deve ter aberto um olho assim: eu tô bem, tô na mão desses caras que velejam, usam barco aí há muitos anos, então eu posso dormir aqui tranquilamente. E ele dormiu, porque ele sabia que a sua vida seria preservada e que no final tudo estaria bem. E é essa noção de Jesus que eu quero trazer para você. Hoje, assistindo alguns vídeos, ouvindo alguns áudios que vieram pelo WhatsApp, eu pude perceber que em alguns lugares existe pânico
As pessoas estão comprando, estocando grande quantidade de coisas, ao invés de manter a quarentena em casa, estão se aglomerando em supermercados, estão se aglomerando em alguns lugares para comprar álcool em gel, para comprar papel higiênico, coisas que não são tão necessárias para esse momento. Alguns mercados começam a ter falta de alguns produtos porque estão comprando demais, as pessoas se esquecem dos outros que também precisam comprar. E me veio essa mensagem de Jesus dormindo na proa do barco. Sabe, queridos, eu imagino que Jesus nos convida a ter esta calma, esta serenidade. Não é esquecer que existe uma tempestade, mas é compreender que existem pessoas cuidando dessa tempestade. Eu me peguei pensando nesse texto e pensei, médicos, enfermeiros, todos ali nos postos de saúde, nos hospitais, trabalhando à frente, como esses pescadores. Talvez você, médico, enfermeiro, pense que você não é capaz ou que é uma situação muito difícil, mas em primeiro lugar eu quero falar com você. Acredite, Deus te colocou aí porque Ele sabe da sua capacidade e Ele vai te usar. Confia nele, ore, entregue a Ele o seu dia de trabalho, converse com Ele quando você chegar à noite em casa. Deus ele tem cuidado de você e Ele tem um plano especial através das suas mãos. Não importa se você trabalha no hospital como médico ou como faxineiro, Deus tem um propósito para você naquele lugar e que é cuidar dessas pessoas. Eu acho que é mais do que um simples trabalho, é uma missão de Deus. E eu queria que você se sentisse honrado por isso e queria dizer que nós estamos orando por vocês nesse momento de dificuldade, pelas suas famílias. Então fique firme aí na sua posição, que o Senhor vai te honrar e nós vamos conseguir enfrentar isso juntos. Num outro ponto do barco, eu vejo outras pessoas que estavam ali que, entre aspas, não tinham função, porque eram 13 pessoas dentro de um barco. Não precisa de 13 pessoas para guiar um barco, creio eu, um barco pequeno como daquela época. Então havia discípulos ali que não tinham nada para fazer. E eu me coloco no lugar dele, eu não tenho nada para fazer, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não trabalho na área da saúde, trabalho com fiscalização agropecuária, que é uma parte importante da saúde, mas que nesse momento de crise, eu não tenho muito o que fazer. O que eu podia fazer eu fiz, eu me dispus a fazer compra para o grupo de risco que precisa, que não pode sair por aí. Mas para você que se enquadra como eu, que não tem o que fazer, querido, descansa no Senhor. Fique em casa. Aproveite para orar, para conhecer mais desse Deus, para estar em contato com esse Deus. E que você possa entender que estando em casa, você faz uma grande coisa. Você evita que o vírus circule, que muitas pessoas sejam contaminadas e principalmente você tem a oportunidade de descansar e de encontrar em Deus algum refúgio. Para você que está doente, para você que tem um parente enfermo, nós estamos orando, nós vamos orar. Se você quiser, deixe seu nome aí nos comentários, o nome das pessoas que você quer, que precisam de oração. Nós queremos orar por você também. Coloque aí, nós temos vários líderes que vão interceder por você. Talvez você quer conversar com alguém, talvez você está passando por um momento que solidão, talvez você como eu mora sozinho e talvez não tenha ninguém para conversar. Então nesse momento eu queria que você deixe aí o seu nome, a gente pode entrar em contato com você, a gente pode trocar telefone depois e a gente pode conversar, podemos orar com você pelo telefone. Mas essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Jesus no barco dormindo. Descanse. Não fique preocupado. Faça a sua parte. Fique em casa, ajude quem você puder ajudar. Faça o necessário. E em breve nós vamos sair dessa crise. E eu sei que o Senhor fará por nós grandes coisas como Ele tem feito até hoje. E eu encerro aqui essa mensagem trazendo um versículo que eu postei hoje nas minhas redes sociais. Guarda o teu coração. Não deixe que seu coração se desespere. Enche o seu coração de fé, de alegria e de esperança. O Senhor fará grandes coisas e nós voltaremos a sorrir em breve
com o nosso país livre desse vírus, dessa doença, e seremos fortes. Tenha aí você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tenha esperança. O Senhor é por nós. Quem será contra nós?